Temos a honra de receber no Café com a Gazeta do Povo o professor José Pio Martins. Bom dia, como é que vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem. Sei que você já veio aqui na última análise, estava na hora de vir no café também para falar sobre os assuntos logo cedo. O senhor acorda cedo, nada mais justo que vir até o café. Professor, vamos começar falando aqui sobre a CPMI do INSS pelo seguinte, pessoal. A oposição está dizendo que o governo vai criar cortinas de fumaça durante a CPMI para abafar, por exemplo, a questão do impeachment do Alexandre de Moraes e também da anistia. Na verdade, a questão do INSS no Brasil tem dois grandes aspectos. Tem um aspecto estrutural, como está estruturado isso é um problema para o futuro, sério, é um problema do povo brasileiro em geral, e tem um aspecto moral criminal, cotidiano. Do ponto de vista moral criminal, é um problema policial, problema de fraude, desvio, corrupção, exploração. E é interessante que fala-se muito na tomada de dinheiro dos velhinhos, aposentados, nessa confusão toda que está aí na CPMI. Mas acontece o seguinte, e esse problema vai desaguar no bolso dos brasileiros, por uma razão essencial. O INSS, que era uma solução iniciada lá nos anos 40, no tempo do Getúlio Vargas, se tornou um problema estruturalmente insolúvel. Vou muito rapidamente dizer o seguinte, o Brasil tem 212 milhões de habitantes. Tem 106 milhões em condições de trabalhar. 13 milhões trabalham no setor estatal, sobe 93 milhões para o setor privado. Desses 93 milhões do setor privado, tem sempre uns 7, 8 milhões de desempregados. De maneira que são 85 milhões de trabalhadores brasileiros do setor privado empregados. Desses, só 43 milhões têm carteira profissional assinada, paga o INSS. Entretanto, há quase 40 milhões de beneficiários. No Brasil está mais ou menos assim, quase um por um. Para cada trabalhador, um beneficiário. Esse é um problema estrutural, porque nos anos 60, para cada aposentado pelo INSS, havia 8 trabalhadores. Então esse é um problema estrutural complexo, que nas gerações futuras não, nas próximas 2, 3 décadas, o povo brasileiro vai ter que pagar. O segundo ponto, moral criminal, é um problema policial. É um problema de fraude, de desvio, de sacanagem pública, que só faz, digamos assim, aumentar o rombo do INSS, digamos, aprofundar seu defeito estrutural e que vai cair nos lombos do povo. Eu até, outro dia li que, na verdade, o governo está dizendo que o próprio Tesouro Nacional vai devolver aqueles valores roubados ali, nessas tramóias todas, mas sempre será o poder público, porque estruturalmente o INSS está inviabilizado por um problema demográfico. Hoje, um trabalhador para um contribuinte. Só que o trabalhador que se aposenta, um trabalhador que ganha 2 salários mínimos, se aposenta com 2 salários mínimos. Quem trabalha ganhando 2 salários mínimos só paga 11% dos 2 salários mínimos. Ele é um problema inviável. Então, para encerrar essa introdução, nós misturamos o problema estrutural, que é grave, que é sério, que não se discute, com o problema moral policial. E é claro que o problema moral policial predomina porque trata-se de roubo, furto, assalto, desse o nome que quiser, para esse amontoado de fraudes e de desvios. E aí temos essa coisa triste, né, que parece fazer parte do espetáculo de corrupção no Brasil. Pois é, professor, a gente ia chegar nesse ponto, Anny, exatamente perguntando para você sobre a questão política, que envolve muito mais do que simplesmente investigar a CPMI. A gente sabe, a gente falou agora há pouco dos acordos, inclusive para convidar ou não convidar, convocar ou não convocar certas pessoas, e aí a gente entra exatamente nessa possibilidade da cortina de fumaça. Imagine só, um absurdo como esse, um roubo como esse, se tornar exatamente uma cortina de fumaça para outros assuntos como a anistia citado pelos parlamentares aí, Anny. Exato, foi muito boa a explicação do professor, inclusive para a gente entender que se trata de um problema policial que está sendo investigado pela Polícia Federal, mas além disso, cabe ao parlamento também exercer essa fiscalização. Só que, nesse momento político, eles usam para tudo quanto é tipo de coisa. Então tem desde parlamentar que não se importa tanto com a pauta, mas acaba surfando na onda, como foi, por exemplo, o caso do Omar Aziz, que nem assinou o pedido de CPMI, mas aí ele foi ali indicado para ser o presidente, aí felizmente conseguiram se alterar essa lógica, e agora a gente vê a oposição falando que talvez se usem disso para cortina de fumaça para outras coisas, o que é extremamente triste. Triste também se a gente levar em consideração que a Polícia Federal começou essa investigação tardia, né? Porque, como bem levantado, é um problema antigo, não só a questão estrutural do INSS, mas esse roubo, a gente está falando de 4 governos. Começou lá em Dilma com o Temer, então, para descobrir o rombo só agora é um problema grave. E aí, quando a gente espera
espera? Do parlamento para organizar essa CPMI e fazer algo de uma maneira ética, coerente, claro, com um cunho político, porque cabe também ao parlamento essa fiscalização, aí a gente vê um monte de complicações. A gente torce que a oposição faça de uma maneira eficiente essa fiscalização e que a CPMI ande, não acabe em pizza, como todas as outras que a gente costuma ver por aí. Muito bem, minha querida Anne Dias, levando também para o Lucas Saba esse assunto em São Paulo. Lucas, a gente comentou ontem com o senador Isalci, lemos inclusive aqui, aliás, eu relatei aqui o que o senador Girão trouxe para a nossa produção com o Vinícius Massim em relação à não convocação, agora pelo menos, do irmão do Lula, o Frei Chico, mas essa questão política vai muito além, né? Então, se utilizar de um crime como esse, de um roubo como esse, para afastar a possibilidade, por exemplo, de se votar a anistia ou de se perseguir o Alexandre de Moraes para que esse impeachment aconteça, o governo sempre levando para a baixaria tudo, né, Lucas? Pois é, Guilherme Oliveira, é uma situação extremamente triste que o Brasil vive hoje em relação a esse roubo. Eu poderia usar um eufemismo aqui, mas não há. Em relação aos nossos aposentados e pensionistas, o professor disse bem em relação a toda essa conta complexa envolvendo o INSS, mas nós tivemos uma reforma recente, nos primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, liderado pela então deputada Joyce Hasselmann, olha como as coisas no Brasil mudam muito rápido, ali em 2019, e há quem diga que o Brasil já precisa de uma nova reforma. Mas veja, independente da pirâmide estar se invertendo, de nós termos essa complexidade na conta, como o professor bem disse, temos quase um contribuinte para um beneficiário, a gente sabe que há muita corrupção por trás disso e isso acaba potencializando essa falta de recursos, sobretudo no campo do INSS aqui no Brasil. E aí o que a gente vê é o governo utilizando a mão da máquina estatal para abafar esse caso. Vale lembrar, o governo federal não queria que a CPMI fosse feita, não queria tirar Carlos Lupe do Ministério da Previdência, embora ele já soubesse dos roubos desde 2023. Ele caiu por uma pressão popular e da imprensa, está aí a importância de veículos como a Gazeta do Povo. Ele acabou caindo, mas a questão que fica quem que vai ser responsabilizado por isso? O professor pode até falar, mas quem acabou levando todo esse dinheiro foram os aposentados, que acabou levando o dinheiro dos aposentados foram os sindicatos e associações. E da onde está saindo esse dinheiro para pagar esses aposentados? O Tesouro Nacional. Então é aquilo que eu falo todo dia. Eu roubo fulano e na hora de devolver, que deveria sair do meu bolso, já que eu roubei, e não, eu pego uma poupança esquecida dele, que já é dele, e devolvo, porque o Tesouro Nacional, na verdade, é dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, desses aposentados, desses pensionistas também. Então é um absurdo. Além disso, nós temos uma CPMI que é incapaz, que na primeira reunião que teve, reconheceu de que o roubo dura pelo menos 10 anos, porque está convocando todos os presidentes do INSS dos últimos 10 anos e todos os ministros dos últimos 10 anos, ou seja, um lapso temporal de 2015 a 2025, envolvendo os governos Dilma, Temer. Na hora de devolver, eu te devolvo só os últimos 5. Aí é mole roubar no país. Mas fazendo uma pergunta, se você me permite, Gui, ao professor, essa questão, então, que eu trouxe aqui no meu comentário sobre, além desse lapso temporal, né, porque foi roubado no mínimo 10 anos e está sendo devolvido 5, essa questão de que o dinheiro que está sendo devolvido é do Tesouro. Aí realmente fica difícil, Guilherme. Vamos repassar a pergunta para o professor. Só vou fazer uma leitura aqui. O senador Carlos Viana nos disse que não foi feito acordo para proteger o irmão do Lula, apenas foi definido um cronograma. Se precisar ouvir o irmão do Lula, o presidente tem autonomia para isso, pode também convocar presidente e ex-presidente da República. O que for necessário será feito no momento correto, investigação sem politização, disse o Carlos Viana, presidente da CPMI. Professor, fica à vontade. Olha, são tantos assuntos, mas deixe-me dizer uma coisa para você. A rigor, todas essas fraudes do INSS, que são antigas, elas apenas mudam de figura, mudam os atores das traquinagens aí, mas já há muito tempo os próprios beneficiários, chamemos assim, do INSS, vêm pagando.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu fiz a carteira profissional, que era a carteira menor. Quando eu fiz 18 anos, eu tirei a carteira maior de idade. Naquela época, o INSS tinha um teto de 10 salários mínimos. O trabalhador pagaria seu INSS em função de até 10 salários mínimos, conforme sua renda. O patrão pagaria um outro tanto, sobre 10 salários mínimos, para que o trabalhador, quando se aposentasse, pudesse receber até o teto de 10 salários mínimos, conforme sua profissão. Ao longo do tempo, toda vez que surge déficit do INSS, o governo vai cortando esse teto. Hoje o teto do INSS não passa de 5 salários mínimos. Estou dizendo o seguinte, qualquer pessoa que trabalhar hoje pode ganhar 20, 30, 50 mil reais por mês, vai pagar o trabalhador INSS sobre o teto, que é menos de 5 salários mínimos. O patrão vai pagar 20% sobre o total. Se você ganhar 50 mil, teu patrão paga sobre 50 mil. Mas a aposentadoria máxima é de 5 salários mínimos. Então o trabalhador já está pagando tudo que teve no INSS de ineficiência e de corrupção ao longo de toda a sua história. Esse é o primeiro ponto. E quando diz que o Tesouro vai pagar, o Tesouro vai complementar o pagamento que já vem sendo feito pelo trabalhador. Há uma coisa muito interessante. Quando o Getúlio Vargas, lá no seu primeiro governo, em 1934, começou a pensar nessa história de lei trabalhista, na verdade falam tanto de fascismo, copiaram a legislação italiana fascista, o Brasil, na verdade, era um país absolutamente rural. Não tinha ninguém com carteira profissional registrado, nada disso. Quando a carteira profissional foi inventada no Brasil, tinha 1% dos trabalhadores brasileiros com carteira profissional. 30 anos depois, 40 anos depois, na verdade, o Brasil chegou a ter 17 mil sindicatos. 17 mil sindicatos registrados. É impossível, com uma estrutura de 17 mil sindicatos, não haver desvios, fraudes, mordomias, confusão de todo tipo. Então esse é um problema estrutural que, curiosamente, começou a ser conversado no governo Temer. Mexeu lá com a reforma trabalhista, mas é uma coisa muito difícil, né? E só uma observação, um dia eu falei sobre essa história de que o Brasil tem 106 milhões de pessoas em condições de trabalhar e tem 13 milhões de pessoas no setor estatal inteiro, prefeituras, estados e União. E alguém me perguntou, mas por que você está tirando esses da conversa? Porque o Brasil tem 2 INSS, entre aspas. Tem o regime geral da Previdência Social, o INSS, esse que nós do setor privado pagamos, e tem o regime especial que é do servidor público, que é outra legislação, é outra história, é outro tipo de aposentadoria, estabilidade do emprego, aposentadoria integral. O que nós estamos falando é a demolição, por ineficiência, por problemas estruturais e por corrupção, do INSS, o regime geral da Previdência Social do povo brasileiro. Tanto é verdade que o povo brasileiro há tempo vem demonstrando sua descrença no futuro do INSS por uma atitude, que é o volume de planos de previdência privada que as pessoas estão fazendo. Isto já é um sinal de descrença. Ora, uma sociedade que acredita piamente, integralmente num sistema estatal, ou público, desse o nome que quiser, de um sistema de previdência, não vai fazer tanto plano de previdência privada, porque a maioria dos brasileiros, a absoluta maioria, não ganha até 10 salários mínimos. É o mesmo caso do SUS. Nós temos 3 gastos com saúde aqui. Nós temos o SUS, pagamos através dos impostos, nós temos os planos de saúde e ainda tem a medicina particular. Por quê? Porque também nós sabemos que o SUS não vai prover todas as necessidades do povo brasileiro. Então é assim, então o Brasil, quando fala, não, porque isso aqui é uma política pública, na verdade o serviço é semipúblico, uma parte pública, uma parte privada paga de alguma maneira pelas próprias pessoas. Então, o que faz, na verdade, lembrar esse problema que está havendo hoje é o seguinte, primeiro, com 17 mil sindicatos, é impossível não ter uma grande parte de corrupção. É impossível. Isso é coisa demais. Segundo ponto, é o problema do Brasil. Aliás, o Brasil se tornou especialista em começar a punir alguns desvios, digamos assim, no plano nacional, de grande monta, e de repente acabou a história da Lava Jato. O Alexandre Garcia acabou de comentar. Está inocentando todo mundo. É que o criminoso no Brasil não acredita muito que a punição vai pegar. Até tem aí, acho que a Ana falou qualquer coisa, esses dias aí, que o Brasil, dos crimes de assassinato, dizem que 7 ou 8% são apurados, o resto nem são apurados. Então, o sujeito diz o seguinte, pera lá, se de cada 100 criminosos que tira a vida de alguém, 85, 90, não sei quantos, né, não são apurados, há uma grande chance do sujeito cometer um crime e não ser pego. E esse problema existe nesses regimes de corrupção. O pior exemplo para o progresso moral do Brasil é essa desmontagem. A Lava Jato pode ter tido uma pilha de defeitos operacionais, mas a desmontagem dela é quase que uma licença para o povo brasileiro para dizer o seguinte, olha, se você entrar na corrupção, a probabilidade de ser
punido é muito pequeno. E mais, deixa eu só encerrar o comentário falando um negócio na área da ANA e do direito. É engraçado que no Brasil tem a tese de que não tem prisão perpétua porque o cidadão pode ficar no máximo 30 anos na cadeia. Quando que foi inventada essa legislação? Não foi lá nos anos 40, 50? Código Penal? Naquela época, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a expectativa média de vida de um brasileiro ao nascer era de 45 anos. Então, você dizia, ninguém pode ficar mais que 30 anos na cadeia, porque se a expectativa média de vida é de 45, quem cometer um crime aos 20, se ficar 30 anos, vai morrer na cadeia, porque ele não passa de 50. Hoje, a expectativa média de vida do Brasil, de um brasileiro ao nascer, está em 76 anos. 81 para as mulheres, 71 para os homens. Então, e continua esse máximo de prisão. Só que esse máximo, quase ninguém fica, porque o sujeito vai ler, escrever livro na prisão, vai participar de oração, vai reduzindo pena. Então, o Brasil é um país que não tem vocação para punir. Quanto menor a vocação para punir de uma sociedade, maior a vocação para pecar.